Oi, tudo bom? Então vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d'água, ou criados artificialmente. Existem dois tipos de unidades de geração de energia: acumulação e fio d'água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água e, dado seu grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água, certo? As unidades a fio d'água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso hídrico. Em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio d'água, deve-se comparar as características desses rios, certo? A principal grandeza física desses rios que deve ser observada é... Tá. Beleza. Eu peguei duas imagens aqui no Google para a gente comparar os dois tipos de hidrelétrica que ele está citando aqui. Essa primeira aqui seria a hidrelétrica, né? Que ele diz aqui de acumulação, certo? Essa aqui seria de acumulação. E essa aqui de baixo seria a fio d'água. Fio d'água. Beleza? Pronto. Aí vamos comparar o que é que ele diz aqui que é a diferença dessas duas hidrelétricas, certo? Ele falou que a de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água e permitem um acúmulo de grande quantidade de água. Se a gente olhar aqui para a imagem... Eita, acabou trocando aqui, né? Quando eu fui escrever. É o contrário aqui, viu? Essa aqui de baixo é de acumulação. Deixa eu escrever aqui de novo. Essa aqui de baixo é de acumulação. E essa aqui de cima é fio d'água. Fio d'água. Beleza? Pronto. Aí ele falou que a de acumulação, ela vai ter uma queda, né? Uma alta queda d'água. E vai permitir o acúmulo de grande quantidade de água. Se a gente olhar aqui, ó. Aqui tá o rio, né? Aí aqui vai ter a queda d'água, né? Porque eu tenho os tipos de energia, né? Eu tenho energia potencial gravitacional, que é essa energia que vai estar agindo aqui nessa de acumulação por causa da queda d'água, certo? Esse desnível aqui, ó. Esse desnível que tem essa altura H é a queda d'água. Então, essa aqui vai estar relacionado à queda d'água. Queda d'água. E aí perceba que ele também diz que vai ter um acúmulo de grande quantidade de água. Por quê? Quando aqui vem o rio, certo? Aí tem esse desnível. Aqui embaixo, nesse tipo de hidrelétrica, tem tipo uma bacia, certo? Com a água. E essa bacia aqui vai acumular essa água, certo? E aí, por isso que ele diz que tem um acúmulo de grande quantidade de água, porque vai haver uma grande quantidade de água que é acumulada, que é reservada nessa grande bacia aqui, certo? Inclusive, esse tipo de hidrelétrica aqui, por causa desse acúmulo de água, né, desse grande acúmulo de água, está associado a muitos impactos ambientais. Porque aqui tem muito problema nessa bacia, né, desse acúmulo de água. Tem muito problema de alagamento, a água fica pobre porque fica sem o fluxo do rio e aí muitos peixes, muitas espécies morrem e tal. Esse tipo aqui de acumulação, ele é bem prejudicial, se não for, né, cuidado e tal, ele é bem prejudicial ao meio ambiente, porque ele tem um grande acúmulo de água aqui, certo? Nesse reservatório que fica aqui embaixo.
E aí depois ele diz que tem a fio d'água, que ele diz que gera energia com o fluxo de água do rio. Da onde é que vai vir essa energia? Nesse caso, não vai ser mais energia potencial gravitacional, porque não existe uma queda d'água. Aqui no caso vai ser uma energia cinética. Por quê? Porque como tem o fluxo do rio, certo? Diferente daqui, que vai ficar uma água parada aqui, a energia vai vir desse desnível aqui, da energia potencial gravitacional. Aqui o rio está correndo, tá vendo? As águas do rio estão correndo normalmente, que nem ele está falando aqui, ó. Nesse modelo, o curso do rio é preservado, então as águas estão circulando normalmente aqui. Aí aqui vai ter a hidrelétrica, aí nessa parte aqui vai ter justamente a energia cinética, que está associada à velocidade. Então, o que vai gerar energia é a velocidade do curso de água do rio, certo? E aí, por que esse modelo é mais legal para o meio ambiente? Porque ele meio que vai manter o curso natural do rio. Não vai haver uma parada das águas, sabe? Vai manter mais o habitat como ele é, certo? E aí ele fala, né, que a fio d'água gera energia com o fluxo de água do rio, como eu acabei de explicar, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo de recurso hídrico. Perceba, eu acho que foi nessa parte que tu se confundiu. Ele fala que é pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo de recurso hídrico. Ele não está dizendo aqui que a vazão de água é maior ou menor. Ele não está falando isso. Ele está falando que tem uma vazão, certo? Mas que é com mínimo ou nenhum acúmulo de recurso hídrico. Por que não tem um acúmulo de recurso hídrico? Porque a velocidade do rio, o curso do rio está se mantendo. Não tem um acúmulo que nem de água aqui, que nem eu expliquei no de acumulação. Não tem uma bacia que vai fazer com que a água pare. Então ele não está falando de maior ou menor vazão de água. Ele está falando de vazão com mínimo ou nenhum acúmulo de água. Não existe acúmulo de água. Ele não tá falando de... Ele tá falando que, a água aqui, que aqui seria a parte da vazão, né? A água aqui vai ser acumulada. A água dessa vazão aqui vai ser acumulada. Enquanto a água dessa vazão aqui não vai ser acumulada, ela vai seguir o curso do rio. O rio vai continuar aqui, ó, com as suas águas normal, e a água vai continuar a correr. Então é isso que ele tá dizendo, sabe? Ele não está falando do volume de água por unidade de tempo menor. Ele não está dizendo que tem que ser uma vazão menor, passar menor quantidade de água. Não, é acumular mais ou menos água, certo? Então aí, ó. Por isso, quando ele fala aqui, né, que ele vai construir uma hidrelétrica de fio d'água, ele pergunta: a principal grandeza destes rios que deve ser observada é o quê? O que é que vai gerar energia numa hidrelétrica de fio d'água? Se não tem queda d'água, que nem na de acumulação, é justamente a velocidade do curso do rio, porque é isso que vai gerar Porque o intuito da hidrelétrica é gerar energia elétrica através da água. E como é que eu vou gerar energia na modalidade de fio d'água? Com a energia cinética. E a energia cinética está associada a quê? À velocidade, certo? A energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. E a energia potencial gravitacional é m vezes g vezes h. H é justamente, né, a parte da queda d'água. E aqui, na energia cinética, que ele está falando aqui, é da velocidade. Por isso que o gabarito da questão é letra A. O que eu vou ter que observar para fazer com que se gere energia elétrica é a maior velocidade de correnteza. Porque se eu tenho uma velocidade de correnteza maior, eu vou ter mais geração de energia. Beleza? Espero que tenha entendido, certo? Qualquer dúvida que restar, pode mandar pra gente novamente. Continua firme e bons estudos.